No episódio anterior, pessoas misteriosas começaram a espancar alunos do colégio de Tsuna, o colégio Namimori. Tsuna se encontra com Hibari e ele diz que vai ir atrás dos culpados. E além disso, também menciona algo muito grave. Sasagawa Ryohei foi atacado por eles. Katekyo Hitman Reborn, Parte 2. Estudantes da Kukuyo. Tsuna vai até o hospital visitar Ryohei. O estrago foi grande. 6 ossos quebrados, 7 trincados e 5 dentes arrancados. Mas pra ele isso já era rotina por conta do boxe. Por isso essa cara de despreocupado. Ryohei diz que o responsável pelas lesões sabia o seu nome e que usava o uniforme do colégio Kokuyo. Por mais que Ryohei estivesse tranquilo, ele não queria preocupar a sua irmã Kyoko. Então ele inventa uma história aleatória lá dizendo que ele caiu de uma chaminé e pediu pro Tsuna não contar a verdade pra ela. Após ele ver o estado que ela ficou, ele se comprometeu a manter esse segredo. O motivo do ataque ainda é um mistério, mas vários estudantes de todos os anos foram atacados, não só os do terceiro. Um pouco antes disso, o vice-presidente do conselho estudantil, Kusakabe, diz que Hibari estava nesse momento indo atrás dos culpados. Mas pouco tempo depois, o próprio Kusakabe acaba sendo atacado por eles também. Reborn diz que quando Leon perde sua cauda, isso é um sinal de que algo ruim vai acontecer, o que também faz o camaleão ficar mudando de forma constantemente. Na base inimiga, Hibari chega metendo o cacete em geral, até chegar naquele que parecia ser o mandante de tudo. O cara manda um papo de que queria fazer uma nova ordem na cidade, mas Hibari não dá ouvidos e se prepara para o ataque. Porém, quase que instantaneamente começa a se sentir mal, porque uma chuva de pétalas de cerejeira começou a cair do teto. Hibari ainda estava infectado pela doença que Shamal pôs nele, então por conta da paralisia, Hibari não conseguia se defender e tomou uma surra. E é nesse momento que conseguimos ver a face do mandante. Mas além disso, tinha mais alguém familiar ali, e ele era Futa, o garoto dos rankings. O fato dele estar ali batia certinho com a hipótese de Reborn, já que a ordem das pessoas atacadas era a mesma do ranking de força do colégio Namimori que Futa havia feito anteriormente, e que a quantidade de dentes arrancados servia como uma contagem regressiva até o primeiro do ranking, no caso, Tsuna. Tendo isso em mente, Tsuna vai atrás de Gokudera, que era o próximo da lista, porém já era tarde demais. Kamemoto Shikusa, um outro aluno da Kokuyo, já o encontrou e uma batalha se inicia. Gokudera lança suas dinamites pro alto, mas o ioiô do inimigo desvia a trajetória delas jogando-as pra ele mesmo. Shikusa dá a entender que está atrás de Tsuna, então para derrotá-lo, Gokudera usa sua arma secreta. Mini dinamites que jogadas em conjunto com dinamites normais confundem o senso de profundidade do oponente. Assim era muito mais difícil ele desviar, o que acaba se mostrando verdade e o inimigo é derrotado. Tsuna o encontra em seguida e explica o que havia acontecido, porém o adversário ainda não havia se rendido, e para piorar, agora ele tinha a chance perfeita de enfrentar Tsuna como queria antes. Shikusa usa seus ioiôs mais uma vez para atirar várias agulhas em Tsuna, mas Gokudera se mete na frente para protegê-lo. Tsuna fica sem ação, mas é salvo mais uma vez, só que agora por Yamamoto, que havia ouvido sobre a briga na escola. Yamamoto então transforma seu bastão em uma espada e parte para se defender do ioiô. Porém, Shikusa diz que Yamamoto era o alvo de outro aluno da Kokuyo, chamado Ken, e que preferia não interferir, então ele só vai embora. Tsuna e Yamamoto levam Gokudera até a enfermaria da escola, porque Reborn disse que seria mais seguro do que deixá-lo no hospital, além de que Leon finalmente se acalmou e entrou em estado de casulo. Nesse meio tempo, Reborn disse que ficou investigando uma fuga recente que aconteceu na prisão mais casca-grossa da máfia na Itália. O líder do grupo de fugitivos se chama Hokudo Mukuro, e junto de outros fugitivos ficaram escondidos como alunos do colégio Kokuyo. Mas diferente do que possa parecer, eles não são de alguma família rival ou algo assim. Eles na verdade foram expulsos da máfia. A situação era bem séria. Até o nono chefe da Vongula mandou uma carta pro Tsuna dizendo para ele capturar os criminosos e resgatar os reféns em no máximo 12 horas. Senão ele seria tratado como traidor e teria que ser morto. Tsuna depois de tudo isso já estava surtando. Tudo que ele não queria era ter se envolvido com a máfia desse jeito. Mas não tinha pra onde ele fugir agora. Se ele não fizesse nada, mais pessoas iriam se ferir. Então, para ele não ter que resolver tudo sozinho, Yamamoto, Bianchi e até mesmo Gokudera apareceram para ajudar ele. Shamal havia parcialmente curado Gokudera usando seu tridente mosquito, porém ele também comenta que aquelas agulhas tinham um veneno muito perigoso, e que se eles não tomarem cuidado, podem acabar morrendo sem ele por perto. Em casa, Reborn diz que não vai participar da luta. A única ajuda que ele vai dar será atirando a Shinukidan, que a propósito ele só tem mais uma, já que ela é gerada pelo Leon, mas ele no estado atual não consegue fazer mais nenhuma. E antes deles partirem, Bianchi veste uma máscara de esquilo para não deixar o seu irmão com dor de barriga. Chegando no local, Tsuna percebe que já esteve lá há muito tempo atrás. Esse lugar um dia já foi um grande parque de diversões, mas hoje em dia está totalmente em ruínas. Tsuna estava preocupado com a possibilidade de existirem alguns animais soltos por ali, o que acabou se mostrando parcialmente verdade, já que existiam lobos zumbis para eles enfrentarem.
Pouco tempo depois, um garoto misterioso aparece e derruba Yamamoto dentro de uma cúpula que estava soterrada. Então a batalha entre os dois acontece. Lá dentro a gente descobre que esse cara era o Ken que o Shikusa estava falando antes. Ele é super ágil e usa as paredes da cúpula para se catapultar em direção do oponente, o que é bem efetivo, tanto que acaba quebrando o bastão de Yamamoto. Ken então mostra o seu segredo, uma habilidade que permite que ele ganhe poderes dependendo de qual dentadura animal ele decide usar. A primeira que ele bota é a Kong Channel, que faz o seu corpo ganhar atributos de um gorila. Ken a usa para jogar Yamamoto contra a parede. Depois disso ele usa a Wolf Channel para ganhar as garras e o farejo de um lobo, assim conseguindo encontrar Yamamoto facilmente até mesmo nas partes escuras da cúpula. Essa batalha é especialmente complicada porque Yamamoto tinha muito medo de machucar o seu braço de novo, já que pra ele aquilo tudo era só uma brincadeira da máfia. E por conta disso ele não estava lutando com tudo que tinha. Ao ver a preocupação de Tsuna, Reborn o chuta pra dentro do buraco também. Yamamoto tá com uma pedra em Ken pra chamar a atenção dele, e ele revida rapidamente usando seu Cheetah Channel. Mas quase no mesmo instante leva uma baita lambada na cara vinda do cabo do bastão espada, o que o deixa desacordado. Tsuna se desculpa com ele, já que agora seu braço foi ferido, mas Yamamoto responde dizendo que um amigo de verdade não colocaria o esporte na frente dos amigos. No fim, Reborn mostra uma foto dos 3 fugitivos, mas a aparência de Hokuto Mukuro era completamente diferente daquela que a gente viu. Aquele que lutou contra Hibari era desconhecido para eles. Reborn dá um bastão extra para Yamamoto, e em seguida Ken acorda dizendo que usou o Opusum Channel para ganhar as habilidades de se fingir de morto de um gambá, assim ele não teria que confessar nada a eles. Depois disso ele tenta meter medo na galera falando o quão forte o Mukuro é, mas Bianchi ignora e só joga uma baita pedra em cima dele, o deixando desacordado pra valer dessa vez. Na base, Shikusa acorda, eles ficam sabendo da derrota de Ken e todos os outros membros da Kokuyo aparecem. Enquanto isso, o grupinho decide parar pra comer alguma coisa, porém o copo na mão de Bianchi derrete e a gente descobre que foi por conta da flauta de MM, outra estudante da Kokuyo. Bianchi então decide ser sua adversária e ela explica que a flauta dela consegue vibrar as partículas como se fosse um micro-ondas, assim fazendo com que elas aqueçam até derreter. Bianchi então vai pra cima dela com 2 pratos e um bolo, mas acaba levando uma flautada na cara quando se aproxima demais. Mas espera aí que agora a gente precisa voltar para um capítulo lá atrás onde eu deveria ter dado mais ênfase no vídeo passado, que é o casamento da Bianchi com o Reborn. Nele ela aprendeu uma técnica nova, o Poison Cookie em variação do veneno roxo e vermelho, que permite que ela transforme Poison Cookie em tudo que ela toca. Então graças a isso ela transforma a flauta de MM em comida podre, e quando ela bota na boca para tocar, ela é derrotada instantaneamente. Depois disso, outro membro da Kokuyo aparece, dessa vez com um laptop mostrando Kyoko e Haru. O nome dele é Birds, e sua especialidade é conseguir controlar passarinhos. E ele usa isso em conjunto com câmeras, para assim poder espionar sem ser detectado. Além disso, Birds possui 2 capangas super medonhos que estavam prestes a atacar as garotas. E esse capítulo basicamente se resume ao cara ficar ameaçando o grupo a meter a porrada no Tsuna, para evitar que elas sejam machucadas. Até que no fim, quando eles já iam partir para cima delas, o pessoal que não foi junto com eles aparece para proteger as garotas. E eles são o Dr. Chamal, Lambo do Futuro e Ipin do Futuro. Agora, sem o seu apelo de chantagem, Tsuna mete um socão em Birds após ser catapultado por Reborn, assim vencendo a luta. Depois disso, Futa aparece e diz que não poderia mais se juntar ao grupo deles e que agora ele segue a Mukuro. Tsuna então corre atrás dele e acaba dando de cara com o próprio Mukuro, mas ele não sabia que era ele por conta daquelas fotos que ele viu antes. Mukuro então finge ser um refém e consegue algumas informações sobre o grupo, principalmente a parte do bebê. Mas no fim acaba contando onde Hibari estava preso, e Tsuna volta até seus amigos. Nesse meio tempo, o falso Hokuto Mukuro aparece para enfrentar o grupinho, e a arma desse cara é uma baita bola de ferro que ele controla com uma corrente. Yamamoto tenta se defender dela e milagrosamente consegue por ter posto seu bastão na frente. Ele então joga areia pra cima e confirma que a corrente de ar que a bola de ferro fazia se assemelhava muito a uma bola de beisebol, só que muito mais amplificada por conta dos talhos em formato de cobra que ela tinha. Só que não é só isso. Dependendo de como ele girava, a bola conseguia criar um tornado de sucção também. Yamamoto até tenta se defender de novo com o bastão, mas acaba entortando ele no processo. Tsuna finalmente chega, vê Yamamoto caído e no impulso grita com o agressor, o que o torna o próximo alvo. Mas antes de ser atingido pela bola de ferro, Reborn atira uma última Shinokida nele, fazendo com que ele consiga segurá-la sem se ferir muito. Depois disso eles ficam jogando a bola de ferro um no outro, até o cara se cansar, jogar a bola de ferro pra cima e partir pra porrada franca. O que tá bastante certo, o Tsuna cai no chão e a bola de ferro cai junto em cima. Só que não, o Tsuna tava no Shinuki Mode, então por mais machucado que ele fique, ele não vai parar de lutar. E pra completar, ele ainda diz pro cara que não o vê como uma pessoa ruim, e que a sua vontade era fraca demais comparada com a dele. Tsuna mete um socão na barriga do cara e explica que notou que ele estava sendo forçado a agir daquela forma. O cara fica surpreso e então resolve contar a sua real história. Mukuro era um órfão que chegou na família de mafiosos dele e manipulou o cara para matar todos os outros companheiros.
E quando ele ia dizer as reais intenções de Mukuro, Shikusa de longe atira suas agulhas venenosas nele, o deixando impossibilitado de continuar. A última coisa que ele conseguiu dizer foi o seu nome, que era Lancia. Depois disso, ele desmaia. Reborn diz que se eles tratarem Lancia em pelo menos 1 hora, ele pode ser salvo do veneno. Então eles partem para o prédio principal onde Mukuro está. Chegando lá, Reborn percebe que todas as escadas foram destruídas, menos uma. Então Mukuro deveria estar no topo do prédio. Lá dentro, a revanche entre Shikusa e Gokudera acontece. Ele cria uma cortina de fumaça com suas bombas e pede para o resto do grupo seguir em frente. A luta se resume em bomba e ioiô para tudo que é lado, até que de repente quem aparece e apunhala Gokudera com suas garras. Ele cai no chão ensanguentado e começa a se culpar por ter perdido. Porém, em seguida começa a ouvir algo familiar. Um dos passarinhos de Rebirth estava cantando o hino da escola na memória. Gokudera joga uma bomba em direção a essa parede, e quem estava do outro lado dela era ninguém mais ninguém menos do que Hibari, já que ele era a única pessoa no mundo que poderia ter ensinado um passarinho a cantar o hino da escola. E agora cabia a ele derrotar os outros dois. Ken usa o Lion Channel para ficar forte como um leão, mas não adianta de nada, ele toma uma surra e sai voando. Chegando no topo, Tsuna encontra o real Mukuro, mas ele ainda não tinha se tocado disso até Bianchi falar que ele não era um dos reféns. Futa estava lá também, e quando Bianchi se aproxima, é apunhalado por ele. Reborn explica que a mente dele estava sendo controlada por Mukuro. Então, por algum motivo, Reborn decide dar um chicote extra de Dino para Tsuna. Ele até tenta usar, mas como era sua primeira vez, ele se embanana todo. Quando estava prestes a ser apunhalado também, Tsuna resolve fazer o mesmo que fez com Lancia, dizendo que tá tudo bem e que ele não tinha culpa de nada. Futa entra em um conflito interno e desmaia em seguida. Mukuro então confessa que veio até o Japão atrás do 10º Vongola, e que sequestrou Futa na esperança de conseguir encontrar sua identidade, mas ele se recusava até o fim, e por conta disso tudo que ele tinha era o ranking de força da escola na memória, já que era a única coisa que ele tinha feito anteriormente. Tsuna fica muito bravo e parte pra cima dele, mas é golpeado de uma forma misteriosa. Mukuro pega a arma que Futa estava usando e cria uma espécie de lança com ela, e em seguida começa a explicar os poderes do seu olho especial, os 6 caminhos da reencarnação. Mukuro bate seu lance no chão e destrói a sala inteira, mas rapidamente Reborn acorda Tsuna com um soco e explica que aquilo era só uma ilusão. Mukuro completa dizendo que aquilo era o primeiro caminho, o caminho do inferno, uma habilidade que permite criar pesadelos realistas enquanto a pessoa acreditar neles. Em seguida ele usa o terceiro caminho, o caminho dos animais, para criar dezenas de cobras venenosas. Tsuna entra em pânico, mas felizmente Hibari e Gokudera aparecem para ajudá-lo, já que deram um jeito nos outros dois caras. Hibari queria muito uma revanche contra Mukuro, então os dois começam a lutar deixando Tsuna de lado. Mukuro faz as pétalas de cerejeira caírem do céu mais uma vez, só que agora não funciona, porque Gokudera pegou o remédio para essa doença com o Shamal antes de sair. E como já era esperado, as pétalas também eram uma ilusão. Hibari desmaia de cansaço, porém Mukuro ainda não havia sido derrotado. Ele se levanta, saca um revólver e depois dispara contra a própria cabeça. Ninguém entende nada e em seguida Bianchi recobra sua consciência. Porém, Tsuna começa a sentir um mau pressentimento quando Gokudera começa a se aproximar dela. E não dá outra, ela ataca ele e aí descobrimos que Bianchi estava sendo possuída pelo espírito de Mukuro. Gokudera então manda uns exorcismos loucos ali, que milagrosamente funciona. Pelo menos era o que ele achava. Só que na verdade, agora quem estava possuído era ele. Reborn começa a ligar os pontos e deduz que tudo aquilo era obra de uma bala banida pela máfia, chamada Ryoidan. Na hora que Mukuro atirou na própria cabeça, o efeito foi ativado. O objetivo dele desde o início era encontrar Tsuna para ir possuir o seu corpo e destruir a máfia por dentro. Mas para conseguir possuí-lo, Mukuro precisava cortá-lo com sua arma. Ele então corta Hibari e acerta Tsuna com sua tonfa, mas em seguida nem consegue mais ficar de pé, deixando Mukuro aterrorizado com a força de vontade que Hibari tinha para ter conseguido lutar mesmo naquele estado. E como se não bastasse, agora Mukuro estava controlando 4 pessoas ao mesmo tempo: Bianchi, Gokudera, Shikusa e Ken. Eles ficam tentando acertar Tsuna enquanto ele desvia e implora ajuda a Reborn, mas ele se mantém firme em não ajudar, e apenas diz que o mesmo aconteceu com o Dino no passado, e que a resposta que ele busca estava nos seus verdadeiros sentimentos. Mukuro acha que Tsuna só sente medo e desespero, mas na verdade o que ele sente é indignação de toda essa injustiça que Mukuro faz com seus próprios companheiros. E então ele grita cheio de determinação que quer derrotá-lo. No instante seguinte, Leon se expande e Reborn explica que ele está finalmente terminando a sua metamorfose. Quando isso aconteceu com o Dino, de lá saíram 2 itens, o seu chicote e a tartaruga Enzio. Enquanto no caso de Tsuna, ele recebeu apenas luvas de frio? Tsuna fica desesperado e sem entender nada, mas veste elas como Reborn sugeriu. Ele então aguenta um golpe de Mukuro e de dentro dela percebe que tinha uma bala diferente guardada. Reborn a pega e diz que nunca viu nada assim antes. Ele atira a bala, mas aparentemente nada acontece. Paralelo a isso, Tsuna tem várias visões de pessoas que ele conhece falando sobre ele. Algumas o repreendendo, outras preocupadas ou esperançosas com ele.
Depois de ouvir tudo aquilo, quando Tsuna seria atingido, a sua luva de frio então brilha e se transforma em uma luva mega estilizada. Ele então quebra um pedaço da arma de Mukuro e diz que não vai conseguir morrer em paz enquanto não o derrotar. Diferente da Shinnok-Dan, dessa vez Tsuna está completamente ciente de suas ações. Essa é a Kogoto-Dan, a bala da repreensão. E com ela, os reflexos de Tsuna ficam super apurados, o que Reborn chama de hiperintuição vômula. Depois de gentilmente deixar seus amigos desacordados, Mukuro volta ao seu próprio corpo e a batalha final entre os dois começa. Mukuro não se preocupa tanto com essa nova transformação, porque o caminho mais poderoso de todos ainda não havia sido utilizado, que era o quinto caminho, o caminho dos humanos, aquele que acontece no nosso mundo. Para liberá-lo, Mukuro precisa perfurar o seu próprio olho, e após isso ele fica muito mais forte fisicamente. Tsuna apanha um pouco, mas finalmente descobre para que as luvas servem. As X-Gloves, como Reborn as batizou, são feitas do mesmo material que a Shinnok-Dan, então elas conseguem manifestar a chama, Shinnok no Hon, assim como acontece com a sua testa. Por conta disso, ele consegue derreter facilmente o cabo da lança de Mukuro, e além disso também consegue se mover em extrema velocidade usando as chamas como um propulsor. Mukuro então resolve tentar algo diferente. Cria uma ilusão para atacar Tsuna, porém ao mesmo tempo joga uma pedra para cima dele, deixando ele confuso enquanto o ataque real vinha por cima. Mas não funciona do mesmo jeito, porque o Tsuna era muito rápido. Caído e sem forças para continuar, Mukuro pede para Tsuna que o mate, mas ele se recusa, só que claro que isso era só um blefe para pegá-lo com a guarda baixa e depois jogá-lo contra sua arma que estava presa na parede. Mas novamente o poder da propulsão da luva era grande demais, e ele consegue não só frear no ar, quanto se lançar com tudo na direção do inimigo, assim o esmagando contra a parede. Quando Mukuro finalmente desmaia, sua arma quebra junto. A chama de Tsuna se apaga e Reborn chama os médicos para cuidarem do grupo e darem um antídoto pro Lancia. E quando parecia que já estava tudo bem, Chico e Saiken acordam e começam a falar dos seus passados. Todos os três faziam parte da família estranha, aquela que desenvolveu a bala que o Mukuro usou. Os garotos foram cobaias de inúmeros experimentos, e mesmo se saíssem de casa, eles eram caçados pelas outras famílias que tinham medo dela. Lá dentro, Mukuro usou sua força para se rebelar e matou todos os adultos da família, conseguindo assim fugir junto com as crianças. O objetivo dele era bem simples, já que o mundo não valia a pena, ele queria simplesmente destruí-lo. Tsuna entende a dor dele, mas ao mesmo tempo não pode deixar que isso aconteça. No instante seguinte, algo bizarro acontece. Correntes são lançadas e homens enfaixados aparecem para levá-los de volta à prisão. O nome dessa organização é Vindice, e do mesmo jeito que eles surgiram, eles se foram levando os três consigo. O socorro chega, todos começam a ser tratados, e Tsuna finalmente percebe que seu corpo estava totalmente quebrado depois de uma batalha tão intensa. Então os dois dormem. Depois disso, os dias normais aparentemente voltam, mas os fantasmas do passado não se vão tão facilmente. Dias depois, uma luta intensa em um telhado se inicia. De um lado, um cara cabeludo não identificado, e de outro, um garoto misterioso com uma Shinnok no Hon na testa, assim como Tsuna, porém da cor azul. E a pergunta que fica é, quem é esse garoto? E por que ele tem uma foto de Tsuna? Descubra isso e muito mais semana que vem na Saga dos Anéis.